Em cumprimento ao artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei 201/67, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de autoria do senhor João Carlos Sérgio. Grava, cara, grava. É o Fabinho. É no exercício. Aqui, né? Aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Leme, vereador Gilson Henrique Lane. João Carlos Sérgio, brasileiro, casado, portador do RG número 9.754.985 e do título de eleitor número 0629.106.401.75, seção 017, 188, zona eleitoral. Devidamente inscrito no CPF, sob o número 819.521.808/30, domiciliado nessa cidade de Leme, na rua Armando Putz, número 20, Jardim Crismara, devidamente quite com a Justiça Eleitoral na presente data, conforme certidão acostada à asta exordial. Vem respeitosamente o insigne presença da Vossa Excelência expor e requerer o que abaixo segue. Considerando que é dever de todo e qualquer agente político eleito pelos seus populares zelar pelo exercício da ética, da moralidade, da boa administração pública, sem quaisquer favorecimento pessoal, e que é dever de todo cidadão que, ao verificar conduta atípica e impedida por normas que dizem respeito à infração política, administrativa e atos de improbidade, oferecer denúncia à Câmara Municipal, para que esses vereadores apurem tais fatos e procedam à aplicação das sanções atinentes ao ato. Considerando que o prefeito senhor Paulo Blasque, como pessoa pública, chefe do Poder Executivo Municipal, detentor de inúmeras atribuições, deve zelar pelos bens públicos, não podendo usufruir desses como se seus fossem. Pelos seus atos, o prefeito pode ser responsabilizado penal, político, administrativa ou civilmente, dependendo da natureza do ilícito. Ensina Nelson Ney Costa, 2005, que, considerando que a responsabilidade penal resulta no cometimento de crime ou de contravenção, podendo ser crime funcional, especial ou comum, os crimes funcionais podem ser gerais, previsto no artigo 312 e 327 do Código Penal, ou específicos crimes de responsabilidade, tipificados no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 27/2/1967, aos crimes de abuso de autoridade previsto na Lei Federal número 4.898, de 9/12/1965, considerando que a responsabilidade político-administrativa origina-se da violação de deveres funcionais pelo prefeito, sujeito e controle da Câmara de Vereadores, conforme artigo 4º e 5º do Decreto número 201/67. Assim, entendemos que a terminologia mais correta a ser utilizada para os atos que podem resultar na cassação do mandato do prefeito é, de fato, infração político-administrativa, no que tange aos delitos elencados no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, de 1967, adequado chamá-los de crimes funcionais, já que nada mais são do que crimes comuns praticados no exercício de função. As infrações político-administrativas, segundo Tito Costa, são as que
resultam de procedimento contrário à lei, praticadas por agente político ou quem lhe faça legitimamente, às vezes, e relativas a específicos assuntos de administração. O prefeito, tanto quanto o governador ou o presidente da República, é um agente político, desempenha munus públicos, sem qualquer ligação profissional ou de emprego em relação ao município. Acrescenta ainda Castro que as infrações provêm de violação de deveres éticos, funcionais e governamentais locais, cujo objetivo é a perca do mandato eletivo que se pode dar pela cassação do extinção. No artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/1967, traz em seu capítulo a regra de que as infrações político-administrativas cometidas por prefeitos municipais são sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e punidas com a cassação do mandato. Trata-se, portanto, de julgamento político pela Câmara de Vereadores que pode resultar na cassação do mandato. Distingue a cassação dos extinção do mandato. Cassação é a decretação da perda do mandato por ter seu título incorrido em falta funcional, definida em lei e punida com essa sanção. Extinção é o perecimento do mandato pela ocorrência dos fatos, morte, ato ou situação que torna automaticamente inexistente a investidura eletiva, renúncia, perca dos direitos políticos, condenação criminal com inabilitação para a função pública, etc. A cassação do mandato compete ao plenário da Câmara, por ser ato constitutivo, acentuadamente deliberativo e de índole política administrativa. Os incisos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67 apenas exemplificam atos que, quando praticados por prefeitos no âmbito de suas atribuições, são imputadas como infrações político-administrativas, conforme ensina. Serve apenas, unicamente e somente como exemplos a serem seguidos pela Câmara Municipais, e não como lei a ser aplicada do imediato, fato que ocorre com o artigo 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 201, anteriormente comentado. O inciso 1º do artigo 4º guarda simetria com o artigo 34, 4º, 14 e o artigo 85, segundo 15 da Constituição, ao dispor que se trata da infração político-administrativa, impedir o funcionamento regular da Câmara. Considera-se que o prefeito impede a regular funcionamento da Câmara de Vereadores quando se opõe ao livre desempenho de qualquer representante, deixa de repassar valores devidos de acordo com o orçamento municipal ou dificulta o acesso dos vereadores ao edifício da Câmara. Já o inciso 2º do mesmo artigo dispõe que impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída também. Trata-se de infração político-administrativa. Isso porque cabe à comissão de inquérito parlamentar nomeado pela Câmara Municipal a verificação de atos e fatos que estejam transcritos em livros da Prefeitura ou quaisquer outros documentos que lá se encontrem. Por isso motivo, tem livre acesso a todos os documentos. O mesmo direito possui o Tribunal de Contas, que atua como órgão auxiliar de controle externo, quando da realização da auditoria anual.
Também trata-se de infração política administrativa, previsto no inciso 3º do artigo 4º, desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos o tempo e em forma regular. Considerando que trata-se também de infração político-administrativa, previsto pelo inciso 8º do artigo 4º, omitir-se ao negligenciar da defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Tal dispositivo visa a proteção dos bens públicos, rendas, direitos ou interesse do município, tentando evitar o descaso, alcançando também aqueles de propriedade do Estado e da União que estejam sob a administração do município. O dever de cuidar do patrimônio público é de matriz constitucional, elevando aos píncaros a proteção aos bens e interesses públicos, exigindo dos administradores constante vigilância. Eles vão desde as ruas, praças, prédios, até os títulos, dinheiros, automóveis, edifícios, papéis, móveis, máquinas, animais e outros. Considerando que também as condutas praticadas encontram simetria com a caracterização de atos ímprobos, destacamos com a improbidade administrativa e a caracterização atribuída pela Lei 8.429/92, conhecido como LIA, Lei da Improbidade Administrativa, a determinadas condutas praticadas por agente público e também por particulares que nela também parte. A definição de tais condutas é dada pelo artigo 9º, 10º e 11º da referida lei. No artigo 9º, define os atos de enriquecimento ilícito. No artigo 10, os atos que acarretam lesão ao erário. E o artigo 11, os atos que violam os princípios da administração pública. Portanto, a noção de improbidade administrativa derivada na Lei nº 8.429/92 é bastante abrangente, modificando qualquer referência legal ou teórica que, anteriormente, a edição desta lei vincula-se a termos improbidade, a ideia de desonestidade. A partir dali, devemos entender a improbidade administrativa como aquela conduta considerada inadequada por desonestidade, descaso ou outro comportamento impróprio ao exercício da função pública, merecedora das sanções previstas no referido texto legal, adveio como concretização do mandamento inserido no artigo 37, 4º da Constituição Federal, que assim dispõe: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perca da função pública, a indisponibilidade dos bens e os ressarcimentos ao erário, na forma de gradação prevista em lei. Considerando que o princípio da moralidade administrativa é uma norma jurídica, tipo princípio, que se diferencia da norma jurídica tipo regra, por não prever uma hipótese concreta e uma consequência para essa hipótese. Já as normas caracterizadoras da improbidade administrativa, artigo 9º, 10º, 11 da LIA, são normas tipo regras. Elas descrevem fatos, atos impróprios, aos quais o artigo 12 atribui consequência. Feita essa distinção, cabe
dizer que a lei encontra-se inteiramente orientada pela ideia de moralidade administrativa, imposta como exigência jurídica na forma do princípio da moralidade administrativa. Pode-se mesmo dizer que o critério geral definidor da improbidade administrativa pauta-se pelo princípio da moralidade administrativa, que impõe ao agente público a observância de um comportamento ético, o qual vai sendo definido a partir da ética pública em construção, e tal parece justificar, inclusive, a impressão dos contornos da improbidade administrativa. Além disso, o artigo 11 da lei diz que é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Em conclusão, cabe afirmar que a improbidade administrativa viola direta ou indiretamente o princípio da moralidade administrativa. Considerando o artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, relaciona as pessoas jurídicas que podem ser sujeitas passivos, vítimas de atos de improbidade administrativa e, assim, pode defender a moralidade pública por meio da ação de improbidade administrativa. São elas União, Estados, Distrito Federal, município e territórios. Esses antes executam suas atividades por intermédio de órgãos próprios, que compõem o que se chama de administração direta, e também cria outras pessoas jurídicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, que compõem a administração indireta adiante indicada. Sempre que o ato de improbidade for praticado em prejuízo de um ministério, órgão da União, o sujeito passivo será a União. Se houver ato de improbidade contra uma secretaria do Estado, órgão do Estado, a vítima será o Estado. Se o ato ímprobo for praticado contra uma secretaria municipal, órgão do município, o município será o sujeito passivo. As empresas ou entidades que tenham recebido auxílio do poder público, qualquer que seja o montante, podem sofrer atos de improbidade administrativa que atentem contra o seu patrimônio. Na mesma situação estão as entidades que tenham recebido subvenção, isto é, transferências de verbas do governo destinado a cobrir suas despesas de custeio, benefícios ou incentivo fiscal, ou crédito de órgão público. Estas, igualmente, podem ser vítimas dos atos de improbidade praticada contra o seu patrimônio, previsto no artigo 10 da lei. A entidade beneficente também pode ser vítima, sempre que é parte do seu acesso a recursos públicos, também quando se beneficia de incentivos ou isenções fiscais, isto é, isenções de impostos, ou recebe auxílio ou subvenções. Dessa forma, se o governo contribuir com mais de 50% para seu patrimônio ou receita anual, a entidade beneficente pode ser atingida pela prática de qualquer ato de improbidade, entre aquelas listados nos artigos 9º, 10º e 11º. Já se a contribuição do governo for inferior a 50%, ou se a entidade receber benefício, incentivos fiscais ou creditícios ou subvenções, somente poderá apresentar-se como sujeito passivo de atos de improbidade administrativa que afetem seus patrimônios, previsto no artigo 10 da lei. Considerando que o mesmo aplica-se às organizações
da sociedade civil de interesse público, Lei nº 9.790 de 1999, que se destinam à promoção de assistência social, à promoção de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, a promoção gratuita da educação, a promoção gratuita da saúde, entre outras finalidades descritas no artigo 3º da lei indicada. As entidades beneficentes que normalmente possuem certificado de utilidade pública compõem, juntamente com as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, o que se convencionou chamar de terceiro setor, denominado também setor não lucrativo ou setor de utilidade pública. Esse setor reúne todas as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que prestam serviço de utilidade pública. Considerando que a Lei nº 8.429/92 usa da seguinte técnica legislativa, em que, primeiro plano, sublinha as pessoas jurídicas do direito público e privado protegidas pelo regime sancionatório disciplinado na lei e a medida dessa proteção para, em um segundo plano, indicar as pessoas físicas e jurídicas passíveis de responsabilização e a respectiva condição na esfera autônoma dos atos de improbidade administrativa na forma do artigo 37 do 4º da Constituição Federal. Portanto, a análise de qualquer conduta implica, preliminarmente, a verificação rigorosa do ente ofendido pelo ato, com o fito de integrá-lo ao rol prescrito no artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 8.429/92. Considerando que o artigo 2º da Lei nº 8.429/92 considera agente público, para os efeitos da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleições, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Cumpre observar que o legislador adotou o conceito amplo de agente público, de sorte que quaisquer de suas espécies ou categorias foram agasalhadas pelo comando legal. Não interfere na responsabilização por improbidade, o caráter estatutário ou contratual de função, a determinação ou indeterminação temporal do seu exercício, a integração formal do seu exercício em órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, nem mesmo a natureza administrativa ou não, legislativa ou jurisdicional, é critério diferenciador sob tal aspecto, importar apenas que o sujeito, ao cometer a improbidade, esteja no desempenho de atividade pública, considerando que não haveria fundamento jurídico suficiente para retirar da incidência do regime sancionatório autônomo derivado da prática dos atos de improbidade, certo agente público, tão somente por ser verificar que o ato foi praticado no exercício da função legislativa. Venda de voto jurisdicional, exemplo, vendas de sentença ministerial ou de controle de regularidade de contas. Somente a Constituição poderia fazer tal distinção e não o fez. A situação funcional de qualquer agente público coloca no centro das suas atribuições a dever de moralidade,
revelando-se sem qualquer fundamento admitir zonas de isenção de regime na Lei nº 8.429/92, em desprestígio cabal e plena e máxima efetividade do princípio constitucional da moralidade estampado no artigo 37. Considerando que as obrigações constantes dos respectivos ajustes de fomento, não há o menor dúvida de que os administradores, se comprovada a prática de ato tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, poderão sofrer as penalidades da lei, atentando-se, apesar para as limitações fixadas no artigo 1º do seu parágrafo único, o fundamento está em qualquer espécie de fomento público, não é mera liberalidade, senão instrumento de realização de interesse público. Portanto, se, no decorrer da execução das suas obrigações, houver verificação de ato tipificado como improbidade administrativa, o sujeito é considerado agente público e, nessa condição, responde na forma da Lei nº 8.429/92. O raciocínio é o mesmo, ainda que não se comprove participação do agente público, detectada a prática de improbidade administrativa por sujeitos de ente particulares conveniente. Impõe-se a responsabilização na forma da Lei nº 8.429/92, atentando-se apenas para limitações fixadas no artigo 1º do seu parágrafo único. Assim, qualquer desvio de recursos será sancionado pela Lei nº 8.429. Considerando que a própria Lei nº 8.429 prescreve, por equiparação, que as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquela que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Desse modo, comprovado a liame objetivo e subjetivo que vincula certas pessoas físicas ou jurídicas à prática de improbidade, todos responderão solidariamente pela imoralidade que será sancionada na forma da Lei 8.429. A expressão "no que couber" faça-se necessário porque há sanções incompatíveis com a situação de terceiro, perda de função pública. Considerando que lesão ao erário ou lesão ao patrimônio público é conjunto de bens e interesses da natureza econômica financeira, pertencente aos entes da administração pública, União, Estado, Distrito Federal, Município, funções públicas e autarquias. Patrimônio público tem como conceito mais amplo, já que além dos bens e interesses de natureza econômica financeira, abrange os bens e interesses de natureza moral, econômica, estética, artística, histórica, ambiental e turística, que pertencem ao entes da administração pública, no artigo 1º da Lei nº 4.717/65. Apesar do artigo 10 da Lei da Improbidade fazer referente aos atos que causam lesão ao erário, na verdade aplica-se aos atos que causam lesão ao patrimônio público. Considerando que a Lei 8.429 classifica os atos de improbidade administrativa em ordem de importância, aos mais graves são aqueles pelos quais alguém enriquece ilicitamente, previsto no artigo 9º. Depois vem os que causam prejuízo ao patrimônio público, previsto no artigo 10. Finalmente, a lei preocupa-se com os atos que, mesmo não tendo proporcionado enriquecimento ilícito, nem provocado prejuízo, ou, de fato, naquelas situações em que não se consegue provar
isso no processo. Ainda assim, são contrários aos princípios que regem administrações públicas. A lei buscou